todos. Primeiramente, agradecer o convite de poder participar de uma mesa como essa, tão bacana, tão diversa, e falar também de um tema que para mim é muito importante. Apesar de ser internauta, assíduo há pouco tempo, considero isso uma coisa muito importante na minha vida, que fez um 360 graus que eu não imaginava que pudesse acontecer. Mas pelo pouco espaço que a gente tem, tempo curto, talvez no dia que a gente esmiuçar e desdobrar esse tema do jeito que ele merece. Então vou falar algumas coisas aqui sobre minha vida, minha ligação com a internet dentro do tema, até o meu tempo permitir. Depois eu fico ansioso também para poder saber o que as pessoas têm para perguntar para todos da mesa. Então, gostaria de começar dizendo que o meio que eu venho, do qual eu venho, é o meio do hip hop, que apesar de ser muito popular no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ainda tem umas restrições que nos impede de termos músicas tocando em rádio, nos impede de ter espaços em programas dedicados a videoclipes, emissoras dedicadas a videoclipes, que se interessam muito mais pelos videoclipes norte-americanos. Então a gente acaba tendo que ter na internet, na banda larga, o nosso refúgio. O hip hop sempre foi um caminho alternativo, mas com a banda larga, com a internet, a gente teve uma possibilidade de trabalhar que a gente nunca tinha imaginado. Por exemplo, o MySpace, ele existe no Brasil desde 2006. Eu fui um dos primeiros artistas brasileiros a ter MySpace, porque o meu foi feito em 2004, em Londres. Um pessoal que eu conhecia de lá, que vivia em Londres, minha Nina, na época, estava morando em Londres, eu consegui fazer meu MySpace em 2004. E foi através do meu MySpace que eu consegui divulgar minhas músicas de um álbum que eu tinha acabado de lançar, e as músicas não chegavam nas rádios, e a internet acabou sendo o meu grande meio de comunicação. Então veja bem, apesar da popularidade que o hip hop tem, sem as rádios, sem a TV, sem um plano de mídia, a gente tem a nossa comunicação limitada. E com a chegada da internet, desse campo livre, dessa possibilidade de trabalhar sem ser através do jabá e poder compartilhar música, que nem era tido como música, fez a gente crescer e começar a buscar algum tipo de organização. Em organização, a gente criou a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que começou oferecendo serviços sociais para jovens de comunidade, a princípio na comunidade de onde venho, que é da Cidade de Deus, mas começou a ter um foco de ampliação. A partir do momento que a gente viu jovens da Cidade de Deus tendo acesso a coisas legais, a gente começou a imaginar o que aconteceria se o jovem lá de Cuiabá tivesse acesso a essa mesma tecnologia que a gente está tendo aqui. O que poderia acontecer com o jovem lá de Pernambuco, do Ceará, no Belém do Pará, até o jovem do Rio Grande do Sul, mas que mora na Restinga, que mora em Pelotas? Como esse jovem pode ter acesso a essas coisas que a gente está tendo aqui? Se a gente ampliar o trabalho que a gente faz na Cidade de Deus no Brasil inteiro. Mas como ampliar um trabalho de êxito social, de elevação da autoestima num país onde isso não é tão incentivado? A internet foi nosso grande gancho. Ter banda larga em todos esses lugares que citei, os jovens terem acesso, foi fundamental para que a gente pudesse se organizar no âmbito nacional, sem necessariamente estar vinculado a um partido político, sem precisar do aval de algum artista, sem precisar de alguma emissora de televisão nos conduzir para esses lugares, apenas nos comunicando com as pessoas diretamente. A gente pode ver de fato o poder da internet. Uma das primeiras coisas que a gente fez depois de conseguir se organizar nacionalmente foi criar cursos de informática nos lugares, para que a juventude pudesse aprender a utilizar a internet não somente para frequentar as páginas de relacionamento, os MSN, os Orkut, mas também soubesse utilizar a internet, a banda larga, de uma forma sustentável, de uma forma também pudesse utilizar como elemento de pesquisa para a escola, para trabalho, para conseguir emprego, até para criar novas fontes de renda. Isso nos deu uma organização muito grande. Hoje, posso dizer a vocês que a CUFA se transformou numa organização consolidada, forte inclusive dentro das suas bases, na cidade, nos estados, mas com a ajuda da internet. E a gente está presente nos 26 estados,
pelo Distrito Federal, de uma forma muito democrática, tentando dialogar com a juventude e tentando democratizar as coisas bacanas que a gente conquistou no Rio de Janeiro com pessoas de todos os lugares do Brasil. Eu comecei dizendo que eu sou um internauta de primeira viagem, assim, de pouco tempo de viagem, porque eu lutei bastante ainda até me entregar à internet. Então eu não era internauta, mas também não tinha tantas coisas como eu tenho nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, depois de entrar na internet, comecei a me comunicar com uma juventude de uma geração abaixo da minha, que eu tenho 36 anos. Então eu comecei a me comunicar com jovens de 16, de 13 anos, coisa que eu vejo que outros amigos, parceiros, né, colegas de profissão, também músicos de hip hop, que apesar de ser uma música jovem, mas por não frequentar a internet, não conseguem dialogar com essa galera mais nova. Então eu me sinto muito feliz por isso. E uma prova dessa comunicação e desse meu lado internauta que acabou aflorando é que hoje eu consigo me comunicar também uma rede muito forte através do Twitter. E a gente está até aqui transmitindo nosso bate-papo ao vivo aqui para o Twitter. Tem uma galera que está nos assistindo ao vivo nesse momento. Acho que essa é mais uma forma de comunicação que eu estou gostando muito, a comunicação rápida. Eu acho que também ajuda a desvendar, desmistificar determinadas notícias. Muito obrigado. Determinadas notícias que acabam sendo dadas na televisão. Acabou meu tempo? Determinadas notícias que a gente vê e ouve na televisão e que às vezes a gente não tem como retrucar, ou falta cruas que acabam acontecendo em lugares de políticas públicas e que às vezes antes da internet a gente demoraria anos, às vezes até décadas, para ficar sabendo a verdade. E a velocidade da internet faz tudo ficar cada vez mais rápido. Caminhando para o fim, falando do Plano Nacional de Banda Larga, eu sou particularmente um entusiasta da ideia. Acho que é muito importante que todas as pessoas tenham banda larga no Brasil inteiro. Há cerca de 3 anos atrás, tinha uma estimativa de que pudesse ter um número grande de internautas no Brasil, tipo, mais de uma década depois. E como a coisa da internet, a evolução é muito rápida, acho que essa previsão diminuiu muito. E com um plano nacional desse, sei que vai desagradar a muitos estudantes paralelos, né? É assim mesmo. Eu sei que esse plano vai desagradar a muitas operadoras de telefonia, mas acho que a gente tem que pensar no bem maior que isso vai fazer para a nossa população. Acho que através da internet a gente pode modernizar o nosso estudo. Eu tenho brigado por isso também nas secretarias de educação, fazer com que o ensino formal da escola pública seja também informatizado para tornar ele mais atraente e competitivo com o mundo exterior que a gente tem no mundo, do lado de fora. E torço para que o Plano Nacional de Banda Larga funcione diferente do plano de banda larga que tem na minha comunidade, na Cidade de Deus, que é um plano do governo do Estado, que é muito bem intencionado, de dar banda larga para todos os moradores da Cidade de Deus, mas que não funciona com eficácia. E quando vai alguém na televisão para dizer, ó, tem internet gratuita na Cidade de Deus, fica muito bonito, mas que quando a gente tenta acessar, a gente não consegue no dia a dia. E que para esse plano nacional de banda larga, que é uma coisa tão importante, vai levar sensibilidade para uma porrada de gente, eu acho que tem que ser levado com um pouco mais de seriedade, com fiscalização, para que a coisa funcione de verdade. Eu sou entusiasta enquanto a intenção for boa e estiver brigando para que funcione de verdade. Pelo contrário, também vou me tornar um crítico com a mesma intensidade. Muito obrigado.